Olá! O tema do nosso trabalho da disciplina de Ecologia de Ecossistemas é alterações climáticas na biodiversidade. Os integrantes do grupo são Gabriel, Pedro e eu, Vitória. A Terra contém uma variedade assombrosa de paisagens e climas. Desde que a vida começou há cerca de 4 bilhões e meio de anos, climas e espécies que o habitam sofrem mudanças extraordinárias. Mas agora, nosso planeta está sendo transformado, não por fenômenos naturais, mas pelas ações de uma espécie, a humanidade. O fato é, o homem tem um controle sem precedentes sobre o mundo e tudo o que há nele. Essas transformações causadas por ele, principalmente as climáticas, nos coloca a um passo de não haver volta. Estamos caminhando para mais uma extinção em massa. As alterações climáticas existiram durante toda a história da Terra, podendo ocorrer de forma natural em virtude, por exemplo, de grandes períodos de atividade vulcânicas, mudanças na inclinação do eixo, entre outros. No entanto, nos últimos tempos, as ações antrópicas agravaram as alterações climáticas e, de acordo com análises publicadas pela NASA, foi constatado que houve um aumento de pouco mais de 1 grau Celsius na temperatura média da superfície global desde o ano de 1880. O vídeo a seguir foi publicado pela NASA no ano de 2019. Nos é mostrado as anomalias na temperatura global desde o ano de 1880 até 2019. No vídeo, é possível observar que se trata de alterações baseadas na temperatura média global dos anos referidos. A escala de cores está à esquerda. Quando a área está em azul, quer dizer que a região está abaixo da média global, e quando em vermelho, quer dizer que está acima da média global. Como uma mudança aparentemente tão pequena traz tanto caos no clima? Precisamos lembrar que se trata de uma média na temperatura global e que em algumas regiões tivemos um aumento de até 3 graus Celsius no intervalo de tempo muito pequeno. Uma delas são as regiões polares. As regiões polares alimentam os ecossistemas interligados, assegurando o habitat de uma flora e fauna variadas. Sua imensidão branca reflete os raios solares, diminuindo a temperatura do mundo. As geleiras, presentes nos polos, concentram 70% de toda a água doce do mundo. A espécie mais prejudicada é o urso polar, pois suas presas, focas e pinguins, usam as calotas polares como abrigo e, com o derretimento delas, os ursos não conseguiriam se alimentar, e nem aos seus filhotes, diminuindo cada vez mais o número de indivíduos até a extinção. Enquanto as geleiras derretem, grandes depósitos de sedimentos se formam nos vales, afetando os solos, rios e seus ecossistemas. Com o derretimento do gelo, espécies nativas especialistas sucumbirão ao avanço da fauna e da flora invasoras que se adaptarem melhor a tempos mais cálidos. O aumento do nível do mar está se tornando incontrolável. A taxa de aumento está 2,5 vezes mais veloz na última década em relação à média do século passado. Segundo o IPCC, no cenário mais otimista e seguindo o limite em 2 graus estipulado pelo Acordo de Paris, até 2100, o nível do mar irá aumentar 43 centímetros. A seguir, irei apresentar projeções feitas pela NASA de como o mundo ficaria se todo o gelo da Terra derretesse. 13 das 20 cidades mais populosas do mundo iriam desaparecer. Ecossistemas inteiros seriam dizimados. É uma projeção extremamente alarmante e não podemos ignorar.
O impacto nos oceanos. Os oceanos são os responsáveis pelo regulamento da temperatura global. Ele também produz grande parte do oxigênio existente e é o habitat de cerca de 80% das espécies de vida existentes no planeta Terra. Além do já citado aumento do nível do mar, as mudanças climáticas também afetam a temperatura dele. Esse aquecimento acarreta em uma série de problemas. O primeiro deles é o embranquecimento de corais. Esse processo acontece em decorrência da expulsão ou da perda do pigmento de algas que vivem em associação com o coral, o que pode levar à morte do coral e de espécies inteiras. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, 1 em cada 4 espécies marinhas vive nos corais, incluindo 65% das espécies de peixe. O aumento da acidez dos oceanos afeta diretamente organismos calcificadores, como alguns tipos de mariscos, algas, corais, plânctons e moluscos, dificultando sua capacidade de formar conchas, levando ao seu desaparecimento. Os furacões surgem quando as águas do oceano se tornam mais quentes, com temperaturas iguais ou superiores a 27 graus Celsius. Com as temperaturas dos oceanos mais altas, se tornará comum a formação de furacões. Impactos nas florestas tropicais. As florestas tropicais são incomparáveis em termos de diversidade biológica, sustentando aproximadamente 50% das espécies na Terra. Tem também um papel elementar na regulação global do clima, além de manter a regularidade das chuvas. Elas trabalham armazenando vastas quantidades de carbono ao produzir uma quantidade significativa de oxigênio para o mundo. Estudos confirmam que com a derrubada das árvores das florestas tropicais, o carbono que está retido nelas é liberado, aumentando sua concentração na atmosfera. Somente a floresta amazônica contribui com cerca de 200 milhões de toneladas de CO2 na atmosfera por ano. Apesar de serem florestas úmidas, incêndios em períodos de seca em florestas tropicais são comuns, levando à morte de diversos animais e um prejuízo na flora que pode demorar anos para se recuperar. A retirada da cobertura vegetal pode acarretar no processo de desertificação, comprometendo a fauna e a flora dessas regiões. Agora, focaremos nas alterações climáticas na biodiversidade brasileira. Por se tratar de um país com dimensões continentais, o Brasil é um elemento de grande peso no equilíbrio ecológico de todo o planeta. A diminuição da cobertura de vegetação nativa, alterações nos padrões de temperaturas e precipitações em diversas regiões do país são projetadas em função da mudança global do clima. Persistindo esse cenário, o resultado será alterações nos habitats e distribuições de espécies, com efeitos na disseminação de doenças e seus vetores, e no incremento da agressividade das invasões por espécies exóticas. Desde o início das medições do século XIX, o Brasil experimentou aquecimento médio de 0,7 graus Celsius. Nesse gráfico, que está disponível no primeiro Diagnóstico Brasileiro de Biodiversidade e Serviços Acadêmicos, nos é informado os principais desastres naturais ocorridos no Brasil. Podemos reparar que a maioria deles são causados por alterações climáticas. Focaremos nas secas e inundações. Do ponto de vista da biodiversidade, os impactos de períodos secos têm sido observados nos diferentes biomas. Embora a escassez de chuva seja natural da caatinga, a extensão dos períodos secos, juntamente com outros vetores de degradação, são causas perenes da desertificação, perda de habitat e ameaça à rica e endêmica flora e fauna desse bioma. As secas no ano de 2005 e 2010 na Amazônia tiveram impactos bastante severos na região, levando a uma grande mortalidade de árvores e interferindo na ciclagem do carbono e no clima local.
Períodos extensivos de seca também contribuem para a desertificação da Amazônia, facilitando a invasão de espécies. Ademais, há influência direta dos regimes de inundações sobre o sucesso reprodutivo e recrutamento das populações. Na zona costeira, a redução do aporte de água doce, nutrientes e sedimentos possui efeitos sinérgicos sobre manguezais e marismas, que são responsáveis por serviços como estabilização da linha da costa, sequestro e estocagem de carbono e local de reprodução de espécies marinhas. Esse fenômeno tem levado a uma migração dos manguezais em direção ao continente, e o que leva a seu estreitamento e, eventualmente, até o seu desaparecimento. Inundações. A variedade do clima, influenciada pelas mudanças climáticas globais, sob a forma de ciclos plurianuais de excesso de chuva em todo o Brasil, produz de tempos em tempos inundações que prejudicam de forma irreversível alguns habitats brasileiros. Vários estudos documentaram uma alta frequência desses eventos extremos sobre a bacia amazônica nas últimas décadas. Os impactos na produção pesqueira das planícies de inundações da Amazônia estão associados à magnitude das inundações e de sua duração. Enchentes recordes da Amazônia, como a do Rio Madeira em 2014, têm provocado mortalidade inédita em indivíduos de espécies de árvores de terra firme, quando inundados por períodos prolongados. Inundações afetam a fauna aquática e terrestre por bloquearem migrações, fragmentarem as populações em subpopulações menores e isoladas, que podem se tornar inviáveis. Além disso, elas eliminam habitats únicos, como corredeiras e áreas rochosas, que muitas vezes abrigam espécies endêmicas. A longo prazo, qual seria a pior consequência das alterações climáticas? Certamente, a extinção de milhares de espécies por todo o mundo. A degradação ambiental provocada pelas atividades do homem afeta as condições de sobrevivência das espécies, põe em risco as populações de plantas e, consequentemente, de animais presentes no ambiente. Os diferentes tipos de pressões que geramos sobre os recursos naturais destroem comunidades inteiras e têm implicações diretas sobre o equilíbrio de ecossistemas mundiais. Em 2007, o IPCC alertou que até 30% das espécies do planeta enfrentam um risco crescente de desaparecerem se a temperatura global aumentar em 2 graus Celsius. Nesse gráfico da revista PNAS, é possível observar a taxa de extinção de vertebrados terrestres no mundo todo. O número de aves em extinção está baixo, pois não se tem muitos estudos publicados sobre esses animais. A extinção no Brasil. No Brasil, a análise da relação clima e biodiversidade ainda é recente. A quantidade de trabalho sobre o tema só começou a ganhar volume a partir de 2007. Por se tratar de um país com dimensões continentais, estima-se que a biodiversidade alcança cerca de 42 mil espécies vegetais e 148 mil espécies da fauna. No Brasil, segundo o WWF, 669 animais terrestres estão ameaçados, 2.113 plantas e 668 animais aquáticos. Nesse gráfico, é possível observar o número de espécies ameaçadas de extinção em cada bioma brasileiro. A Mata Atlântica e o Cerrado são os biomas que mais apresentam animais ameaçados. E quais seriam os impactos principais nos seres humanos? A grande quantidade de chuvas ocasionará deslizamentos constantes de terra e o aumento das enchentes.
As áreas secas do planeta sofrerão ainda mais com a falta de água. Sendo assim, a água potável, que já é escassa em algumas regiões, poderá ser motivo de morte e de disputas políticas. A produção de alimento poderá diminuir. Com isso, ocorrerá uma dificuldade de acesso à alimentação, não somente aliada à baixa produção, mas também pela possível elevação dos preços. A saúde humana será afetada gravemente. Problemas tais como insolação, alergias e doenças transmitidas por mosquito, como a dengue e a malária. Para concluirmos, precisamos lembrar que enquanto os governos precisam fomentar grandes mudanças, indivíduos também podem fazer a sua parte. Os cientistas dizem que todos nós temos de adotar mudanças rápidas, abrangentes e sem precedentes no nosso estilo de vida, a fim de evitar danos mais severos ao clima. Aqui vão 7 dicas para evitarmos esses danos. Reduza o consumo de carne bovina. Evite o uso de canudos e copos descartáveis. Faça pequenos trechos a pé. Não desperdice alimentos. Desligue a luz ao deixar o ambiente. Compre roupas de segunda mão e reduza o volume do seu lixo. Essas são as nossas referências bibliográficas e eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada!